वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। बिन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमदाक्ष जगोद्वरेण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भीतात्तिहं प्रणतपालभवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गङ्गातरङ्गरमणीयजटा कलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैटभारे
matparthaniya madanograha esha eva tadbhitta bhitto paricharako vritta vritto vrittasya bhitto iti mang smaro lokonatho majjanmana phalamidam madhukaita bhare matparthaniya madanagraha esha eva tadbhitto bhitto paricharako vritta vitto vrittasya bhitto iti mang smaro lokonatho. Gauriya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Gaudiya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada disse que Ekayam Padati, nós Gaudiyas, nós devotos Gaudiya, nós acreditamos no Ekayam Padati, no caminho único. Nós não temos nenhuma capacidade separada, nós não reivindicamos nenhum crédito, não queremos receber nenhum crédito. Todo o seva deve ser canalizado por um só canal preceptoral. Isso é o que realmente significa Trinadapi. Aqueles que não estão seguindo este canal da linhagem, aqueles que não vão seguir esse Ekayam Padati, 100% certo, é 100% certo que eles estão cheios de falso ego. Do contrário, por que eles iriam insultar, ignorar o Gaudiya Guru Varga e tentar estabelecer a sua própria posição e honra? Por quê? Então, eles não podem nos fazer de bobo. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagatguru Gaudiya Goshtipati diz que nós, Gaudiyas, nós acreditamos no Ekayam Padati. Nós nunca queremos receber nenhum crédito por nada. Então, nós queremos acreditar na força do Guru Parampara, do Guru Varga autêntico. Certamente, eu estou falando do Guru Parampara autêntico. Então, Trinadapi Sunit é muito natural neste caminho de Ekayam Padati. Ekayam Padati significa que nós devemos canalizar todo o seva. Suponha que o Guru Varga me deu a responsabilidade de falar Harikatha. Então eu não posso pensar que é o meu Harikatha, a minha palestra. Eu devo pensar que esta é o meu maior serviço. Em Bengali e em Hindi, a gente diz, Gulami, eu vou cumprir a minha responsabilidade como um servo do Guru Varga. O meu Harikatha é um serviço a eles, é um serviço deles. Eu não tenho nenhum crédito, eu não tenho nada para demandar para mim nisso. Dessa maneira, Prabhupada diz que nós, Gaudiyas, queremos acreditar no Ekayam Padati. Então, no Ekayam Padati não há nenhuma questão de disparidade, não há problema. Então, todos os serviços devem ser canalizados por um canal apropriado pelo Guru Parampara autêntico. E Guru Parampara autêntico significa que, às vezes, no meio do caminho pode haver alguma quebra, alguma disparidade do Guru Parampara. Pode haver algum problema por alguma causa. É por isso que Prabhupada quis estabelecer o Bhagavata Parampara, a linhagem baseada nos ensinos. O mantra Guru Parampara não é sempre possível. Existe o Guru Parampara, mas às vezes você pode ver uma quebra no Guru Parampara. Então, nós acreditamos no Bhagavata Parampara, baseado nos ensinos, o autêntico Parampara. Nós acreditamos em Ekayam Padati, nós acreditamos em Sharanagati. Prabhupada diz que se não há vida, então por que eles estão indo pregar? Vida significa Sharanagati, rendição. Eles não têm Sharanagati, eles não acreditam em Prabhupada, no Guru Varga, eles querem criticar. Então por que eles estão indo pregar? A pregação deles é uma pregação totalmente falsa, não é uma pregação efetiva, 100%. De toda maneira, alguém perguntou para Prabhupada,
Olha, como a gente pode desenvolver este humor de Trinadapi, essa humildade absoluta? Como podemos receber a misericórdia de Nityananda? Então, Nityananda Prabhu, quando Nityananda Prabhu está fazendo Kirtana, ele fala, olha, você pode me comprar. Você deve adorar o Senhor Goura, Goura Bhajana, e aí você pode me comprar. Ele é muito humilde. E às vezes nós vemos no Kirtana que Nityananda Prabhu é tão humilde, tão humilde, tão humilde. Ele é o maior exemplo de atitude humilde. Preste atenção. Eto boli Nityananda bhume gori jai, sonaro parvata jano bhumate lotai. After speaking this, depois de falar isso, Nityananda começou a rolar no chão, cheio de humildade, com uma palha entre os dentes, e humildemente orou. E ele era como uma montanha de ouro, uma montanha dourada, parecia rolando no chão. Então, Nityananda Prabhu é o exemplo de Trinadapi, o idealismo de Trinadapi. Então, é muito natural. Para receber a Kripa, a misericórdia de Nityananda, nós devemos ser Trinadapi. Para receber a Kripa de Guru Nityananda, nós devemos ser Trinadapi. Prabhupada diz, nós não podemos reivindicar nenhum crédito por nenhuma especialidade que nós tenhamos. Prabhupada diz, eu sou um herói, eu sei de tudo, eu estou controlando a Gaudiya Mata, na verdade eu controlo o Gurudeva. Isso é uma idiotice. Prabhupada diz, eu sou um grande herói, eu posso controlar tudo, eu sou um grande líder, eu sou grande. Esse tipo de julgamento nós devemos rejeitar totalmente. Nós devemos pensar, nós devemos desenvolver esse tipo de humor humilde que uma alma caída como eu... Preste atenção, o Kirtana diz isso. Uma alma tão caída quanto eu, você não vai encontrar em lugar nenhum. Moshama pratita prabhu napaibhyar. You cannot get this kind of fallen soul like me. Você não vai encontrar uma alma tão caída como eu. Preste atenção. O rei Prataparudra falou, olha bem, Gauranga Mahaprabhu apareceu neste mundo para libertar todas as Jivatmas, todos, exceto eu. Eu acho que Prabhu tomou essa resolução. Eu acho que Mahaprabhu tomou essa resolução de não me libertar, apenas eu. Então, apenas com essa resolução, ele apareceu neste mundo material, ou seja, para libertar a todos, menos eu. Então, com essa humildade, o rei Prataparudra estava falando. Preste atenção. Então, nós devemos desenvolver esse tipo de humildade. Uma alma tão caída, tão desqualificada quanto eu, você não vai encontrar no mundo inteiro. Eu sou tão caído. Esse tipo de sentimento, se eu tiver, sem nenhuma duplicidade, então é 100% certo que você poderá entender que você vai receber a misericórdia de Shri Guru Nityananda. É 100% certo. Mas este tipo de humor é muito difícil de desenvolver. Eu estava falando no Harikatha em Hindi que algum cientista ou filósofo no mundo material, eles também demonstram alguma humildade. Ainda assim, a humildade deles não é transcendental. Pelo menos eles pensam algo assim, eu sou um filósofo, eu sou um cientista. Eu sei que eles não têm falso ego, mas ainda assim é um tipo de falso ego, ou seja, se identificar eu sou um grande cientista, ou porque eu descobri isso ou aquilo, por causa de mim, todo mundo está sendo beneficiado. Então, Sócrates pode ter alguma humildade, todos eles. Kant, os filósofos,
Então, todos eles podem exibir alguma humildade, mas isso também não é absoluto. Mas, de toda maneira, nós devemos desenvolver essa humildade absoluta. Absoluta significa que não deve haver nenhum falso ego, nenhum traço de falso ego. Não deve haver nenhum traço de falso ego dentro do nosso coração. Nós devemos pensar que nós não somos nada. Dessa maneira. Se a gente puder desenvolver este tipo de sentimento dentro do nosso coração pela associação com o Guru Vaishnava, porque sem a associação com o Guru Vaishnava a gente não pode desenvolver esse tipo de humildade, não é possível. E se nós fizermos um drama, uma encenação de estar com Gurudeva, então a gente não vai poder receber nenhuma misericórdia. Ou se a gente estiver longe de Gurudeva, a gente também não vai obter. Tudo depende de um ajuste apropriado. Ficar com Gurudeva significa ficar com todo o Vichara, o Siddhanta. Ficar com o Guru Vaishnava significa ficar com todo o Siddhanta, Vichara, a etiqueta e tudo, o idealismo, o exemplo dele. Isso é o que se chama ficar com Gurudeva. Ficar com Gurudeva assim como o nome daquele homem, Ramachandra Puri, se você ficar com Madhavendra Puripad, assim como o Ramananda Puri, se você quiser ficar com Madhavendra Puripad, assim como o Ramachandra Puri ficou, então você não vai obter nenhuma facilidade. Pelo contrário, nós podemos cair assim, porque devido a essa visão material dele, essa visão orgulhosa dele, nós vamos ver algo material com Gurudeva. Gurudeva está urinando. Mas Ishvara Puripada nunca expressou esse tipo de visão. Então, se nós pudermos ficar com Gurudeva, e veja, essa é a estatística. Se você ver a estatística do Gaudiya Bhajana, você verá que na maioria dos casos, aqueles que ficam perto de Guru Padma, usualmente eles caem. Nós vimos. Por quê? Porque de qualquer maneira eles vão ter uma visão mundana, uma visão material sobre Gurudeva. Gurushu naramatir jasso, Gurushu naramatir jasso basa, he is pasanda, he is heartless. Essas pessoas são sem coração, são ateias, aquelas que pensam que Gurudeva é material. Gurudeva está tomando prashadam como eu, Gurudeva está tomando banho, está descansando, assim como eu. É por isso que Prabhupada nunca comia na frente das pessoas, nunca dormia na frente das pessoas, não. Tem muitas restrições. Ele nunca ia no banheiro ou se tomava banho, nunca, na frente das pessoas. Porque as pessoas comuns, se elas tiverem um mínimo, se elas desenvolverem um mínimo visão errada sobre Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur, elas podem cair. É um grande problema para elas. Então, Prabhupada diz, se você puder desenvolver esse tipo de humildade, como o caso de Shankar Bhagavan, que nós estamos vendo no Brihat Bhagavatamrita, ele é muito humilde. Sanatana Gosai, Rupa Gosai, Haridas Thakur, todos eles mostram essa grande, extrema humildade. Dessa maneira, veja, se nós pudermos desenvolver esse tipo de humildade, certamente poderemos receber a Kripa, a misericórdia de Nityananda. Então, se a gente puder ficar com Guru Padma, com todo o idealismo de Gurudeva, o Siddhanta Vichara de Gurudeva, isso é o que verdadeiramente significa ficar e servir Gurudeva. Do contrário, pode haver um grande problema. Alguém pergunta, como
Como nós podemos entender que nós estamos nos associando perfeitamente com Guru Vaishnavas? Como nós podemos saber que a nossa associação, que a nossa sadhusanga é perfeita? E Prabhupada responde, como nós podemos saber que o nosso bhajana é perfeito? Como? Prabhupada respondeu em uma linha. Prabhupada disse, quanto mais nós podemos desenvolver, atração por Guru Vaishnava e pelo seva deles, Prabhupada disse, quanto mais nós podemos desenvolver atração por Guru Vaishnava e o seva deles, mais a gente vai avançar no bhajana. Então, como a gente pode entender que a gente está avançando no bhajana? Como a gente pode entender que nós estamos avançando no bhajana, que nós estamos fazendo progresso no bhajana? Como entender? Prabhupada respondeu em uma linha. Quanto mais nós estivermos desenvolvendo atração por Guru Vaishnava, quanto mais nós desenvolvemos amor por Guru Vaishnava, quanto mais nós sentirmos este humor de seva dentro do coração, mais você vai estar avançando no bhajana. Você não precisa perguntar para ninguém, você não precisa encenar em frente a ninguém, você mesmo pode entender. Se eu estiver desenvolvendo tremendo amor por Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, Siddha Maharaj, Keshava Maharaj, por Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, esteja certo que eu estou indo na direção certa, do contrário, não. Se eu pregar em todo mundo, isso não importa que eu esteja pregando em todo mundo. Se eu não desenvolver amor pelos devotos puros, pelo Guru Varga, se eu criticá-los, certamente eu sou uma alma caída. E o que dizer do meu bhajana, Gopi Swarupa? Isso tudo é falso. Todos estão falando sobre Swarupa falsa. Eles não entendem este ponto. Então, nós estamos certos que ele é uma alma caída, mesmo tendo pregado em todo mundo, é uma alma caída. Ele não pôde desenvolver tremendo amor pelo Guru Varga, está buscando pratista pessoal, só isso. Isso não importa muito, porque a pregação só pode ser feita pela misericórdia de Gauranga e Nityananda. Sem isso, sem essa misericórdia, pregação não é possível. Pregação, sem isso, não é possível. Está escrito no Chaitanya Charitamrita. Krishna bhakti bina nahe bhakti pavardhan. Krishna bhakti bina nahe bhakti pavardhan. I cannot install bhakti. Que diz, eu não posso instalar bhakti ou transmitir bhakti sem a misericórdia de Sri Krishna Chaitanya ou de Nityananda. Não é possível. Sem Krishna Shakti. Krishna Shakti significa o poder de Krishna. Sem o poder de Krishna, sem a misericórdia de Krishna, não é possível pregar. Preste atenção. Dessa maneira, as pessoas entendem mal, elas não conseguem entender o Siddhanta. Prabhupada diz, um dia, um jovem garoto que era o filho de um cavalheiro, ou seja, parecia que ele era o filho de um ótimo cavalheiro. Aquele homem jovem, ele tinha até um diploma de alguma universidade. E naquela época, um diploma era algo muito honrável. Naquela época era difícil conseguir um diploma. Hoje está muito... Todo mundo pode entrar na universidade, mas naquela época eram poucas pessoas. Então, na Universidade de Calcutá era igual à Universidade de Oxford naquela época. Então, os cientistas, Satyam Bose, Jagadish Bose, todos esses cientistas estavam lá naquela época. Então, eu estava dizendo que um dia, Prabhupada contou isso. Um dia, um filho, um jovem garoto, ou seja, o filho de um cavalheiro, ele se matriculou nessa universidade
E ele tinha uma forte vairagya, ele tinha muito desapego. Ou seja, ele se vestia com a roupa até acima do joelho, e a roupa dele era muito suja, e ele tinha muita renúncia, vairagya. E Prabhupada falou, olha, um dia ele veio até mim, prestou reverências prostradas e tudo, e depois eu vi aquele garoto, alguns dias ele vinha, alguns dias ele não vinha. De toda maneira, ele não recebeu Diksha ou Harinam de mim. Ainda assim, às vezes eu via que esse homem, esse garoto, ele ficava por 3 ou 4 dias e depois ia para algum outro local. E aí Prabhupada falou, naquele momento, naquela época, meus discípulos, quer dizer, não tinham aparecido, ou seja, meus associados não tinham aparecido, e Prabhupada está dizendo que naquela época eu estava ocupado com terra, propriedade, tudo isso, ou seja, administrando a Chaitanya Mata sozinho ali, né? Ou seja, ele não tinha muitos associados ali, então ele tinha que cuidar dessas coisas da terra, da propriedade, como se fosse um dono de terras. Então aquele jovem homem entendeu ele mal, me entendeu mal, ele contou. Ele tomou como certo, falou, olha, ele está administrando terras, esse é o dever de um homem material. Então certamente ele não é um guru, ele não é um sadhu. Então esse menino foi embora. Prabhupada contou, ele estava observando eu cuidando da terra, das propriedades da Chaitanya Mata, porque eu não tinha muitos ajudantes na época. E ele tomou como certo que eu era um homem materialista. Então, depois de me ver, ele desenvolveu esse desrespeito por mim. Depois de me ver, dia após dia, ele desenvolveu esse desrespeito por mim. E foi embora. Esse homem é inútil. Depois disso, Prabhupada disse, devido a asatsanga, má associação, então em nome de desapego ou apego, as pessoas estão ocupadas com asatsanga, ambos. Aqueles que estão ocupados com desapego estão em asatsanga, e aqueles que estão no caminho do apego também estão em asatsanga, associação mundana. Então ele me olhou para mim, foi embora, e depois ele caiu, mas caiu de tal maneira que ninguém poderia cuidar ou libertá-lo daquela condição. Então, Prabhupada falou, sem entender o idealismo de um sadhu, sem entender as atividades, ou seja, por que um sadhu está agindo dessa ou daquela maneira, se alguém for fazer algum comentário sobre sadhu, Guru Vaishnava, então elas podem cair. Não é possível julgar assim. Preste atenção. Sem entender a intenção honesta, de um sadhu, ou seja, por que Madhavendra Puripada, que não tinha nenhum centavo, e agora Madhavendra Puripada estava cuidando de um grande templo, Gopala, e 10.000 vacas, e os Vrajavasis deram de doação para ele 10.000 vacas. Aí você vai falar, agora Madhavendra Puripada é um materialista, ele caiu. Se você pensar isso, então nós somos patifes, nós não devemos pensar assim. Prabhupada falou, sem entender a honesta intenção de um sadhu, se alguém for fazer algum comentário sobre as atividades deles, então certamente eles podem cair, ninguém pode salvá-los, tenha cuidado. O verso com o qual comecei, ele é muito importante, vocês podem se lembrar. Ou seja, a humildade de Guru Vaishnava, eles são tão humildes. Esse tipo de humildade, usualmente, não está disponível neste mundo material, nesses 14 mundos materiais também, preste atenção. Até mesmo nos 14 mundos é impossível ver esse tipo de humildade expressada por um grande devoto. O nome dele é Kula Shekar. Um grande devoto. Ele era um grande rei no sul da Índia e mais tarde, na verdade ele era um sadhu.
E depois ele teve que abandonar todo o seu posto, a sua posição, e quis dedicar toda a sua vida completamente para o seva de Madhusudana, ou seja, para Krishna. E ele estava chorando e dizendo, ó Prabhu, se você realmente quer me honrar, eu sei que você sempre quer honrar os sadhus, mas eu não sou um sadhu. Ó Prabhu, ó Senhor, se você realmente está interessado em me dar alguma honra, mas primeiro pense, Prabhu, primeiro pense, Senhor, que eu sou um servo do servo do servo do servo do servo. Dessa maneira, você pode me dar um pouquinho, se você quiser me dar alguma dignidade. Isso eu posso aceitar. Então, a minha vida em si é o resultado do meu nascimento. Então, é minha honra seus pés de lótus. Eu assumiria como a sua misericórdia, eu consideraria a sua completa misericórdia por mim, se você puder pensar que eu sou o servo do servo do servo do servo do servo do seu sevaka, do seu servo. Mad janmanaha phalamidam madhukaitavare mat parthaniyo madanugraha esha eva confirmation. Esha eva é afirmativo, uma confirmação. Deve ser assim. Ele diz, se você realmente quer me mostrar alguma dignidade para mim, você quer me dar alguma dignidade, eva, afirmativo. Então, esta é a humildade de Guru Vaishnava, não é nada novo, ainda assim, nós vamos falar sobre isso diariamente para que nós possamos nos lembrar e aplicar. Possamos nos lembrar e aplicar na nossa vida, do contrário não há utilidade. Preste atenção. Ontem, o terceiro capítulo da primeira parte, do primeiro Kanda, terminou. Nós estamos no primeiro Kanda, ou seja, na primeira parte, e nós vamos começar agora o quarto capítulo, pelas bênçãos de Sanatana Gosai. Srila Parikshit Maharaj, até então eu estava falando sobre os tópicos, ou seja, a conversa entre Naradi Maharaj e Vaishnavanam Yatashambhu. Nimna ganam yatha ganga devanam achyuto yatha Vaishnavanam yatha sambhu purananam idam bhagavatam. About the Shankar, who is the Vaishnava, topmost Vaishnava. Este verso fala sobre Shankar, que é o maior Vaishnava. Externamente, ele está com uma aparência de um não Vaishnava. Ou seja, assim como um grande Vaishnava que pode estar fazendo um serviço na polícia, e ele deve usar um uniforme de policial. O meu Guru Maharaj, na infância dele, eu contei essa história nesse livro que eu compeli, que se chama Amar Kichu Kata, algumas das minhas narrações, ou algumas narrações sobre a minha história. Guru Maharaj me contou que na infância dele, ele viu um grande Vaishnava. E ele não era um policial, ele era um magistrado distrital, tipo um juiz, alguém muito elevado na sociedade. E Guru Maharaj falou, eu fui lá com o meu amigo encontrar com ele numa tenda, porque eles estavam em alguma situação vulnerável, devido a algum problema na comunidade. Então, eles foram até tipo uma delegacia, e esse juiz, esse distrito magistrado, ele estava lá. E ele foi com o seu amigo encontrar. Guru Maharaj contou, olha, eu fui lá encontrar com ele, eu entrei naquele local, prestei reverências prostradas, e oh meu Deus, Guru Maharaj falou, era um Vaishnava tão poderoso, externamente você não veria nenhum sintoma. E Bhaktivinoda Thakur também, externamente com uma roupa normal, uniforme, mas
é um grande, grande Vaishnava, uma grande alma. Algumas pessoas comuns, ou alguns supostos devotos, alguns babadis, eles também entenderam mal Bhaktivinoda Thakur, não o compreenderam. Essa é a condição. Então, nós vemos Shankar Bhagavan, que ele não está numa vestimenta de Vaishnava. Nem mesmo nós encontramos tilaka, ou seja, essa tilaka Vaishnava, ou seja, ele usa tilaka, mas uma tilaka pachanda. Não é a tilaka Vaishnava, é uma passanda tilaka, ou seja, aqueles que são passanda, que são ateus, eles usam. Ainda assim, nós não podemos negar que o Vaishnavismo dele está aprovado pelo Srimad Bhagavatam. E Mahaprabhu falou, Srimad Bhagavatam pramana mamalam. o Srimad Bhagavatam é a maior evidência, puríssima evidência. Nós vamos aceitar todas as provas, o Siddhanta Vichar do Srimad Bhagavatam, que ele é tão autêntico, então nós vamos sempre aceitar as regras e regulações, tudo está ali no Bhagavatam. Então, no Bhagavatam está aprovado que ele é o maior dos Vaishnavas, Vaishnavananyata Shambhu, tudo bem. Então, até então, eu estava falando sobre os tópicos de Naradi Maharaj e Shankar Bhagavan, e agora, no 4º capítulo, Parikshit Maharaj vai falar. Aqui está escrito. Shri Parikshit Uvacha significa, Parikshit vai falar. E o que ele vai falar? Srutya mahascharjamive shubhasitam prahlada darshano kautukaha najataha hrid yanataha Sri Shutale Gato Achirat Dhavan Pravishto Puroma Suram Muni. What speaking? Well, it is written Srutya. Shruta, ou seja, depois de ouvir, Mahascharja Mivesha Vasitam. Srutya Mahascharja, great surprise. Ele ficou muito surpreso. Ou seja, aquele Siddhanta que Shankar falou para Narada, Shankar, ele usou a palavra Isha, Bhagavan. Ou seja, ele não é o Senhor Supremo, mas é Bhagavan. Nós podemos dizer Shankar Bhagavan, sem problemas. Preste atenção. Então está escrito. Srutya Mahascharjo Mibe Shubhashitam. E depois de ouvir todos os diálogos, o Siddhanta Vichar de Shankar Bhagavan, Isha se está se referindo a Shankar, Shiva Shankar. Srutya Mahascharja Miveshu Bhasitam Prahlada Darshana Kautukaha. He was very much interested to meet with. E aí Naradi Maharaj ficou muito interessado em se encontrar com Prahlada Maharaj imediatamente. Preste atenção. Tem uma palavra faltando aqui neste sloka. Anyataha, talvez. Está faltando, então eu tenho que consultar em outro livro. Então, Sloka Prahlada Darshana Kautukaha Anajataha Rid Janataha Sri Shutale Gato Achirat Dhavan Pravishtaha Puro Masuram Munihi. Depois de ouvir esse tipo de Siddhanta Vichara exclusivo de Shankar Bhagavan, na verdade, Brahmaputra, o filho de Brahma, ou seja, Naradi Maharaj, ficou muito interessado em encontrar com Prahlada Maharaj. Ele ficou muito interessado, Kautuk, ficou animado, surpreso. Um Siddhanta Vichara muito surpreendente. E imediatamente, Naradi Maharaj começou a se sentir essa urgência. Imediatamente ele quis se sentar na sua carruagem mental e quis ir imediatamente, numa fração de segundo. Praticamente sem ter passado nenhum tempo ele queria chegar. Então está escrito Manorat, a carruagem da mente. Ele quis subir na carruagem da mente e quis correr muito rapidamente.
E ele quis chegar em Sutala. Sutala, que é o local onde ficam os demônios, é um local especial que Vamanadeva concedeu para aqueles demônios, como Bali Maharaj, todos eles. Prahlada Maharaj está lá também. Claro, Prahlada Maharaj, ele nasceu numa dinastia de demônios, mas ele não é um demônio, Prahlada Maharaj. De toda maneira, Haridas Thakur também, ele nasceu numa família de muçulmanos, mas ele é um grande devoto. Ele é tão grandioso que Bhagavan queria dançar. Ou seja, se Krishna Chaitanya Mahaprabhu quis dançar com Haridas. Veja a gravidade, veja a grandeza de Haridas. Então a gente não deve julgar. Então, Manorata significa a carruagem da mente, e ele quis ir rapidamente. Ele perdeu a sua paciência depois de ouvir esse tipo de exclusiva glorificação de Prahlada Maharaj. Ele perdeu a sua paciência e imediatamente ele quis subir na carruagem da sua mente e quis ir até Sutala para se encontrar com quem? Para se encontrar com Prahlada Maharaj. Preste atenção. E lá, eles têm essa capacidade, né? Não pense que isso é uma história. Não, na verdade, Naradi Maharaj, até mesmo, o que falar de Bhagavan? O que falar de Bhagavan, de Naradi Maharaj, né? Na verdade, até mesmo aqueles que estão no céu, numa fração de segundo, eles podem chegar em qualquer local. Preste atenção, numa fração de segundo. Então, não pense que isso é uma história, por favor, não pense dessa maneira. Porque as pessoas materiais, elas podem sempre expressar alguma dúvida e suspeita. Então, eu posso te dar um exemplo, veja. Quando Kunti Devi, ela era uma menina virgem, ou seja, ela não era casada, ela era virgem. E um dia, ela recebeu um mantra especial de Durvasa Muni. Durvasa Muni ficou satisfeito com Kunti Devi e ele quis dar um mantra para Kunti Devi. Então, Durvasa Muni falou, olha, sempre que você achar necessário, você pode imediatamente cantar esse mantra e aí você pode convocar ou chamar qualquer semideus, ele vai ser obrigado a vir. E um dia, ela ainda era muito jovem. Um dia, por conta do seu humor muito simples, ela quis cantar aquele mantra e quis chamar o Deus do Sol. Preste atenção no que eu estou dizendo. Ela quis chamar o Deus do Sol e imediatamente o Deus do Sol, numa fração de segundo, imediatamente, ela viu o Deus do Sol, estava ali na frente dela. Ela ficou com medo, ela ficou nervosa. E então Surya Bhagavan falou, olha, por que você me chamou? Ela falou, na verdade eu queria só testar esse mantra que eu recebi. Ele falou, não, na verdade, se você me chamou, eu vim até aqui e a minha vinda aqui, diante de você, nunca pode ser em vão. E ela ficou muito nervosa. E ele falou, olha, eu vou te dar um filho. Um filho? Eu sou virgem. Ele falou, não, eu vou te dar um filho, sem nenhum distúrbio, sem nenhum problema. Sem problema. O seu corpo permanecerá intacto e tudo, mas eu vou te abençoar e você vai obter um filho. E imediatamente, numa fração de segundo, o filho se desenvolveu. Usualmente, a gente nasce depois de 10 meses lunares no útero da mãe, mas em uma fração de segundo ela percebeu um filho no colo dela, um menino. Preste atenção. Então, o mantra nunca é em vão. Então, os semideuses, eles também podem vir numa fração de segundo.
É o poder iógico deles. Aqueles que estão nos céus, nos planetas celestiais, usualmente eles têm alguns poderes celestiais. Se você insultar Indra, criticar Indra, então Indra pode ouvir lá do céu. Ele está a longa distância de nós, mas ele pode ouvir, pode entender. Se você orar também, eu fui na minha vida, talvez 25 anos atrás eu fui no Himalaia, eu fui muitas vezes para o Himalaia. E uma vez eu fui lá com a permissão de Guru Maharaj, alguns irmãos espirituais, eu, outros devotos. E aqueles outros devotos não se arriscaram a ir para o Gangotri. E o que dizer do Gomukh? Eu fui lá em Gomukh e de lá eu subi uma longa distância. Na verdade, aqueles que são montanhistas, que estão treinados, eles conseguem subir. Mas eu não sei como é que eu consegui subir ali. E aquele local se chama Tapavan. Não é esta Tapavan, mas ali tem uma Tapavan. Tem essa Tapavan onde Ramachandra ficou no exílio também. Mas essa Tapavan que eu estou me referindo é um local especial que é uma parte do céu. E lá eu fui e eu encontrei uma yogi que está lá há muito tempo fazendo yoga. É uma Mataji que parece Kali Ma, a mãe Kali. Se você olhar para ela, você achar que é Kali Mata na sua frente, ou seja, a mãe Kali. E eu fui lá até ela é de Karnapata. A gente conversou um pouco sobre filosofia e nós perguntamos para ela, olha, como é que você conseguiu arroz, dal, chapati, que ela serve os sadhus que passam por ali? E ela só sorriu. Então nós entendemos que ela vai por poder iógico e ela consegue trigo, óleo, arroz, tudo. Do contrário, como é possível para ela nos dar, fazer todos esses arranjos cozinhando lá no Himalaia? Enquanto ninguém consegue chegar lá. E leite também. Ale Maharaj. Lá nenhum pássaro chega ali. Lá você não encontra nenhum pássaro. Como é possível? Então eu perguntei para ela, ó Mataji, ó querida mãe, você vai lá receber o darshana de Kedar Narayana, Badri Narayana? Porque do topo daquela montanha era muito clara a visão. De uma longa distância você viu o templo, mas levava uma grande distância para chegar nesse templo. Ou seja, demoraria muitos dias para chegar lá. Mas a Mataji não me respondeu, não falou nada. E eu pude entender que, por um poder iógico, ela vai lá. Ela vai voando sem levar tempo nenhum. E ela chega em Kedarnatha, Badri Narayana, e recebe o darshana e volta sem passar nenhum tempo. Então não pense que isso é uma história, isso é possível. Não pense que é uma história. E sobre Bhagavan Das também, em Kalna, Karnasipat. Ali tem Bhagavan Das Babaji Maharaj. Vocês já sabem essa história, né? Bhagavan Das Babaji Maharaj, ele é um grande devoto. Bhagavan Das Babaji Maharaj. Eu fui lá muitas vezes em Kalna porque meu Guru Maharaj tinha um ashram ali, né? O templo de Ananta Vasudeva. Então eu ia lá muitas vezes. E também eu trabalhava no computador lá, em Kalna, porque lá o preço era mais barato de... Eu não tenho muitos fundos, então eu ia para lá. Né, o senhor que trabalhava ali com impressão, ele é um homem muito simples e cobrava pouco. Então ali em Kalna, Bhagavan Das Babaji Maharaj fazia o bhajana ali. E um dia, um zamindar, ou seja, um dono de terras muito rico, ele quis lá receber o darshana de Babaji Maharaj. Aí ele pediu permissão de um dos seus amigos. Aquele zamindar, aquele dono de terras, pediu permissão de um dos seus amigos. Ele disse, olha, hoje eu posso ir lá? Ele falou, sim, hoje você pode ir. Babaji Maharaj está lá. E esse homem estava entrando nas premissas do ashram, ou seja, ele estava entrando ali na área próxima do ashram. E naquele momento, Babaji Maharaj com uma vassoura estava lá, ei, enxotando.
E aí o dono de terras pensou, eu acho que Babaji Maharaj está bravo comigo, ele está me expulsando daqui, então é melhor eu ir embora, talvez ele esteja bravo. E aí esse homem foi embora. E aí ele reclamou para o seu... Contou, né, o que tinha acontecido para o seu amigo, e o amigo dele falou, olha, é impossível, impossível. Babaji Maharaj nunca iria insultar nem mesmo uma formiga. Ele não faz isso. Nem mesmo uma formiga poderia esperar esse tratamento. Ele falou, sim, mas foi isso que aconteceu, eu fui lá. E o amigo falou, não. É melhor você buscar saber, tem algo de errado aí. E aí, o amigo desses Zaminda, que usualmente costumava ir lá receber o Darshana de Babaji Maharaj, ele servia Babaji Maharaj com frequência, e ele perguntou, olha, ontem, um dos meus amigos, ele é um dono de terras e ele veio receber o seu Darshana. Ó, Babaji Maharaj, por que você ficou bravo? Eu fiquei bravo? Sim, você estava bravo. E você quis enxotar ele, falou, ei, saia. Por que aconteceu isso? Babaji Maharaj, tem alguma causa? E Babaji Maharaj respondeu, não. Eu não estava bravo com esse homem, eu nem vi esse homem. Eu estava expulsando uma cabra. Tinha uma cabra, um bode, comendo as tulasis, o jardim de tulasis lá em Vrindavana. O que em Vrindavana? Em Vrindavana, no Govinda Mandir. Então tinha uma cabra que entrou no jardim de Tulasi, no Govinda Mandir, lá em Vrindavana, e essa cabra estava comendo, não tinha ninguém lá. E aí o que fazer? E aí Babaji Maharaj começou a gritar com a cabra, ei, saia. Mais tarde, eles receberam essa informação. Aquele homem ficou sabendo. Ele perguntou para alguém lá de Vrindavana, olha, é verdade que naquele dia específico, uma cabra entrou no jardim de Tulasi? E um devoto lá falou, sim, naquele dia uma cabra entrou mesmo. Então o corpo de Babaji Maharaj está ali, e numa fração de segundo, nem mesmo uma fração de segundo, sem tempo nenhum. Eu não posso nem dizer que é uma fração de segundo. Ele se transportou para Vrindavana para expulsar aquela cabra do jardim de Tulasi. Agora você pode entender. Então, por favor, é o meu pedido, não pense que isso é uma encenação, uma história inventada. Então, assim que Narad Maharaj decidiu se encontrar com Prahlada Maharaj, só esse desejo é mais do que o suficiente para ele. O desejo é mais do que o suficiente para ele, para que ele chegue em Sutala Puri, onde Prahlada Maharaj está, ok? Preste atenção. Então, Parikshit Maharaj está descrevendo diante da sua mãe, Uttara Devi. Então, eu falei o primeiro verso, o segundo verso. Tavat Bibikte Bhagavat Padambujo Premol Lashad Dhano Vishakta Chetosa Sri Vaishnava Grena Shamikya Durataha Prathayo Vipraha Pranato Antikam Gataha. O que eu disse? Tente entender. Tavat, naquele momento, quando eu cheguei lá. Tavat Bibikte Bhagavat Padambujo Premol Lashat Dhyano Vishakta Chetosa Sri Vaishnava Grena Samikyo Durataha Prathayo Vipraha Pranoto Antikam Gataha. That's when, whenever... Significado. Parikshit Maharaj está dizendo que aquele maior dos Vaishnavas, Vaishnava Agragani, aquele grande, elevado Vaishnava Prahlada Maharaj, naquele momento significa quando Narad Maharaj chegou naquele local. Narad Maharaj, ele pôde ver Prahlada Maharaj sentado num local muito solitário e estava concentrado nos pés de lótus de Bhagavan Dhyan,
ou seja, meditando nos pés de lótus de Bhagavan e cheio de bem-aventurança. Ele estava expressando um humor estático, assim como lágrimas descendo pelas bochechas dele, e todos os pelos corporais estavam arrepiados, tudo assim. Ou seja, absorto na meditação. Surely material thing Prahlad Maharaj cannot see. And in Sutalpuri, when Prahlad Maharaj concentrating his mind unto Lotus Então, Feet of Prahlada Bhagavan, Maharaj estava concentrando a sua mente nos pés de lótus de Bhagavan, meditando, e por conta do seu extremo amor, ele estava concentrado nos pés de lótus de Bhagavan, e nesse meio tempo ele percebeu que o seu Gurudeva, Narad Maharaj, chegou. Agora pode surgir a pergunta, olha, você está dizendo que ele estava concentrado nos pés de lótus de Bhagavan, como é que ele pôde perceber que Narad chegou? Então o ponto é, de acordo com Advaya Gyana Tattva, o conhecimento da verdade única, então sobre Narad Maharaj, sobre Bhagavan, nós podemos dizer que Narad Maharaj, que dentro de Narad Maharaj, dentro do coração de Narad Maharaj, Bhagavan está sentado. Então, quando Prahlada Maharaj estava ali concentrado aos pés de lótus de Bhagavan, ele pode ver Narad Maharaj também. Não é nada surpreendente, ele pode ver Narad Maharaj, porque dentro do coração de Narad Maharaj, Bhagavan está. E agora ele estava concentrado em Bhagavan, então por que não seria possível? Ao mesmo tempo, também nós podemos explicar dessa maneira, que Narad Maharaj é o Guru. Narad Maharaj é o Guru de Prahlada Maharaj. Então, um devoto pode ver Bhagavan, um devoto pode ver Bhagavan, pode se concentrar nos pés de lótus de Bhagavan, desde que ele possa ver Gurudeva em toda parte. Tente entender este Siddhanta. Narad Maharaj é o Guru dele. Então, se realmente Prahlada Maharaj foi bem sucedido em ver claramente os pés de lótus de Bhagavan, seja certo. E seja certo que ele também pode ver os pés de lótus do Guru. Ele também pode ver, porque é muito natural. Se eu não posso ver Gurudeva, como que eu vou poder ver Bhagavan? É impossível. Então, é muito natural. Então, quando ele viu os pés de lótus, quando ele pode ver os pés de lótus de Bhagavan, por que ele não veria os pés de lótus do Guru? Então, entenda esse Siddhanta. Ele estava concentrado nos pés de lótus de Bhagavan, e, ao mesmo tempo, ele estava vendo os pés de lótus de Gurudeva. Preste atenção. Guru Kripa Hi Kevalam. Guru Kripa Hi Kevalam. Então, não duvide, não expresse nenhuma dúvida, nenhuma suspeita. Então, naquele momento, Prahlada Maharaj estava concentrado nos pés de lótus de Bhagavan, num local muito solitário. Ele estava meditando profundamente. Ainda assim, esse Siddhanta Vichara que eu estou dizendo, então, dessa maneira, ele também foi bem sucedido em ver os pés de lótus de Narad Maharaj e imediatamente, ele rompeu. Na verdade, você vê, aquelas gópicas, elas estão sempre meditando. Então, por que a gente não pode entender dessa maneira também? Então, Prahlada Maharaj não interrompeu a meditação dele, mas é a regra, ou é o sistema, é a etiqueta, que quando vem um Guru Vaishnava até você, imediatamente você deve correr e prestar reverências prostradas para Gurudeva Vaishnava. Essa é a Vaishnava, a etiqueta Vaishnava. Então, Prahlada Maharaj estava meditando, e eu não posso dizer que quando Narad Maharaj chegou, Prahlada Maharaj interrompeu a sua meditação. Não, ele estava meditando ainda, porque a meditação para Prahlada Maharaj é muito natural. Mas, ainda assim, naquele momento, especialmente, ele estava concentrado e fazendo Archana. Está lá no quinto canto do Bhagavatam, com Nishinradeva e o rei Purushovarsha. Posso falar sobre isso no próximo dia, então não é surpreendente. Preste atenção no que eu estou dizendo.
Tavat. Tavat significa assim que eu cheguei lá. Tavat vibhikte bhagavat padam bhuja prema lasad dhyano vishaktadhi chetasa Sri Vaishnava Grena Shamiksho Durataha Prathayo Vipraha Pranato Antikam Gataha. Here, very spectacular thing. Aqui há algo muito espetacular. Parikshit Maharaj, ele não falou que ele estava sentado em meditação e depois ele se levantou. Se levantar significa utayo. Tente entender a diferença. Ele falou pratayo. Utayo significa se alguém estiver sentado em um local, utayo significa que ele vai se levantar. Gatrottanam. Gatrottanam kritovan. Gatrottanam means Gato Uttanam. Uttanam significa se levantar, mas aqui ele falou protayam, ou seja, ele se levantou de maneira especial, ou seja, com muita honra e respeito e amor. É por isso que Sanatana Goswami escreveu Pratayo. Utayo é se levantar de maneira comum, mas Pratayo é se levantar com muito respeito, muita honra. Então, Prahlada Maharaj imediatamente se levantou com respeito e foi até onde Gurudeva estava, ou seja, Narad Maharaj, muito rapidamente. Munivar, aquele grande Muni, foi rapidamente até onde estava. Narad Maharaj foi muito rápido e Prahlada Maharaj também. Foi muito rápido, ambos. Então Narad Maharaj chegou até Prahlada Maharaj. Então Prahlada Maharaj prestou reverências prostradas, Dandavat Pranam, para Narad Maharaj, que é o seu guru. E também você pode se lembrar que Narad Maharaj, e o que falar de Narad Maharaj? Até mesmo Shankar Bhagavan, que é o maior dos Vaishnavas, Vaishnavanayata Shambhu, ontem eu também falei sobre isso, que Shankar Bhagavan também gostaria de prestar reverências para Prahlada Maharaj. Preste atenção no que eu estou dizendo. Shankar Bhagavan falou, todos nós queremos prestar reverências prostradas para Prahlada, mas Prahlada nunca aceita isso. Então, ok, a gente quer buscar a satisfação do Vaishnava. Então, por isso a gente não vai prestar Dandavat, mas mentalmente nós estamos prestando Dandavat, porque ele é muito glorioso. Sotavat vivikte bhagavat padam bhujo premol lasad dhyana Vishakta Chetasa Sri Vaishnava Grena Shamiksha Durataha Prathaya Vipraha Pranato Antikam Gataha. Então, depois disso, Prahlada Maharaj prestou reverências prostradas para Narad Maharaj, que é o Gurudeva dele. Prajatnath Upaveshito Ayam Pujam Puravat Vidhinar Vidhinarpanam Vidhina Opi Arpamanam means offering. Arpamanam significa que ele está oferecendo. Preste atenção. Pithe Prajatnath Upaveshito Ayam. Narad Maharaj was given Narad Maharaj foi oferecido a Narad Maharaj uma cadeira imediatamente, um lugar para ele se sentar. Então está escrito, Pite significa cadeira na qual Narad Maharaj pudesse se sentar. Então está escrito, né, um local muito bom para ele se sentar. Pujam Puravadat Vidhina Arpamanam.
Like previous case. Like previous case. Previously also, Assim como foi feito anteriormente, ou seja, no passado, Narad Maharaj também havia ido lá, né? E Narad Maharaj foi honrado, recebeu uma cadeira e recebeu muito respeito e adoração, puja. Então, Prahlada Maharaj, primeiro de tudo, ele deu uma cadeira, permitiu que ele se sentasse de maneira bem relaxada, e depois Prahlada Maharaj fez a Archana, puja, adoração, Puravan, como ele havia feito anteriormente, ou seja, no passado. Então ele ofereceu arga. Arga, sabe, significa flores, sândalo, água. Isso se chama arga, ou seja, uma oferenda para honrar Gurudeva. E o que está escrito? Sambhanto chetaha parihito varshan harsastru maslesho paro abadot abadottam. What speaking? O que está dizendo? Que Prahlada, com muito cuidado, muita atenção, ofereceu uma asana, um local para Gurudeva, e depois, assim como ele havia feito no passado, Prahlada Maharaj quis adorar Gurudeva, oferecer arga, ou seja, algumas oferendas para Gurudeva, de acordo com as regras e regulações. E, enquanto isso, Munivar, que é Narada, o grande Muni, imediatamente Narad Maharaj quis abraçá-lo, ou seja, cheio de respeito. Embora ele seja Guru, mas está escrito aqui, eu tenho que falar isso. Então, com muito respeito, Sangranta, ou seja, com muita reverência, muito respeito, Narad Maharaj quis abraçar Prahlada Maharaj. E Narad Maharaj também quis enviar o abraço de Shankar Bhagavan. Porque antes de ir até ali, Shankar Bhagavan pediu, falou, olha, você está indo lá, você ofereça também um abraço para mim, um abraço meu para ele também, né? Então, Narad Maharaj começou a chorar, as lágrimas estavam rolando, lágrimas estavam escorrendo das bochechas de Narad Maharaj. Então está escrito: Pite prajatnat upaveshito ayam, Pite prajatnat upaveshito ayam, Pujam puravad vidhina opi atmamanam, Sambhranta chetaha parihitva varshan, Harsastru Roma slesho paro abadat tvam. Then Narad Maharaj giving a very loveful embrace to Prahlada. Então, Narad Maharaj deu um abraço muito amoroso em Prahlada e foi glorificá-lo. Como? Shri Narad Maharaj falou. Srila Narad Maharaj falou. O que fazer? Narad Maharaj disse: olha, você é o único Kripa Patra, você é o único receptáculo da misericórdia de Bhagavan Sri Krishna. Depois de tanto tempo, depois de um longo tempo, hoje eu tenho a chance de vê-lo. Depois de um longo tempo, hoje eu tenho a chance de vê-lo novamente. Hoje, toda a minha energia, ou seja, a minha vinda aqui, hoje, toda a minha energia, ou seja, essa minha vinda aqui foi bem sucedida. Porque eu fui bem sucedido ao vê-lo. Desde a sua infância, Balakal, desde que você era bem pequeno,
Você está manifestando este raro Krishna Bhakti, Vishuddha, puríssima devoção por Krishna, desde a sua infância. Eu conheço você há muito tempo, desde a sua infância. Você está manifestando este humor devocional puro por Krishna, Krishna Bhakti. Esse tipo de humor devocional, para ser franco, eu nunca vi isso antes em nenhum local. O tipo de prática devocional que você mostra para Bhagavan é muito raro. Então, Narad Maharaj diz: Drishta chirat Krishna kipa bharasya patram bhavan me safalaha sramo abhut avalyatu yasso hi Krishna bhaktir yata vishuddha na kuto yopi ya asit. Follow. Preste atenção, tente entender. Eu quero dividir o verso. Drishta achirat Krishna kipa bharasya patram bhavan me safalaha sramo abhut avallato, from boyhood. Ele diz, desde a infância, desde o início da sua infância, Yasohi Krishna Bhaktir Yata Vishuddha Na Kuto Yopi Ja Asit. Ja means this kind of bhakti, devotional. Já está se referindo a este tipo de devoção, nunca foi visto em todo o mundo. Narad Maharaj está dizendo. Então, muitas torturas você tolerou, muitas torturas do seu próprio pai você suportou. Vihitaha sahasra mupadrava daruno vigno rupaha. Tente entender o que eu estou dizendo. Jaya sapitra vihitaha sahasram upadrava daruno vigno rupaha jitastaya yasso tavanubhavat sarve abhavan bhagavata hi daitaha. But speaking, o que ele diz? Extreme torture. Extremas torturas, atividades desumanas o seu pai fez com você. Tantas torturas você suportou. Você, ainda assim, você suportou tudo, sem nenhuma reclamação. Esta é a sua grandeza. Tantos problemas o seu pai criou, simplesmente porque você está fazendo bhajana, você está seguindo bhakti, nada além disso. Você não tem nenhum erro, você não cometeu nenhum erro, você não fez nada de errado. A única coisa é que você está seguindo Krishna Bhakti, você está cheio de um humor devocional aos pés de lótus do Prabhu, e é por isso que Hiranyakashipu, aquele demônio, seu pai, começou a te torturar tanto. Ele quis te lançar do topo de um penhasco no oceano. Preste atenção. Dionishinha. E aí Bhagavan, o Senhor te agarrou, te segurou, assim como uma mãe segura um bebê, assim como uma mãe que segura um bebê no colo dela, sem cometer nenhum erro. Então, quando Hiranyakashipu quis te lançar no oceano, do topo de uma colina ou de um penhasco, então Narayana Bhagavan quis aceitá-lo como um bebê. Então você é muito afortunado. Este local é chamado Dionishinha. Preste atenção. Dionishinha. Aonde Prahlada Maharaj foi lançado no oceano. E Ahoblanishinha significa Pananishinha também. Pananishinha significa onde Prahlada Maharaj, eles deram veneno para ele. Deram uma solução para ele que era um veneno.
na forma de um suco, né? Pananishinha. Até hoje, Bhagavan está ali, ele bebe essa solução. E Hobanishinha significa o local onde, no topo de uma colina, Prahlada Maharaj foi mantido dentro de uma cavidade, ou seja, em um buraco, em cima de uma colina, e eles colocaram uma grande pedra para que Prahlada não pudesse sair dali. Colocaram ele numa caverna, deixaram ele preso ali, dentro de uma cavidade, numa colina. Aquele local se chama Hobanishinha. Dessa maneira, muitas torturas, até mesmo a irmã de Hiranyakashipu, pela ordem de Hiranyakashipu, ela estava pronta para sentar com Prahlada Maharaj no colo dela e atear fogo, porque o nome dela é Harika. O nome dela é Harika. Harika significa. O nome dela é Harika. Na verdade, Harika, ela recebeu uma bênção do Deus do fogo, que poderia haver muito fogo ao redor dela, mas o fogo não ia queimar o corpo dela. É por isso que Hiranyakashipu decidiu colocar Prahlada Maharaj no colo de Harika, ou seja, na irmã dele, né? Na irmã de Hiranyakashipu. E Hiranyakashipu quis colocar fogo para que Prahlada não pudesse mais viver, que ele se queimasse. Mas aconteceu o oposto. Harika foi queimada e Prahlada Maharaj foi salvo por Bhagavan. Então Narad Maharaj está falando com grande lamentação: ó meu filho, ó Prahlad, eu sei. Drishta chirat Krishna kipa bharasya patram bhavadme safalam sramo abhut avalyato yasso hi Krishna bhaktir yata vishuddha na kuto yopi ya ashit. Este tipo de prática devocional nunca antes foi visto. É algo histórico. É algo histórico. É um exemplo, um grande exemplo, um idealismo para nós todos. Arjaya sapitra vihita sahasra upadrava daruna vigna rupaha jitastaya yasho tabanu bhavat sarve abhavan bhagavatahi daitaha. E ele diz, o seu pai criou tantas perturbações, tanta opressão, tantas operações, ainda assim, Prahlada Maharaj foi bem sucedido em tolerar, em suportar tudo. Não houve nenhum perigo para ele. Não houve nenhum dano. Prahlada Maharaj foi bem sucedido. E, pelo contrário, nós podemos dizer que, Rei Prahlad, você foi bem sucedido em transformar o coração. Você foi bem sucedido em transformar o coração de muitos demônios, porque a associação com um Vaishnava é muito grandiosa. A associação de um Vaishnava nunca é em vão. A associação com o Vaishnava, puro, a associação com um Vaishnava puro nunca é em vão. Então nós vemos que você foi bem sucedido em transformar o coração de muitos supostos, Eles puderam começar a praticar a devoção apenas por sua misericórdia, sua kripa. Jaya sapitra vihitaha sahasram upadrava daruno vigna rupaha jitaha staya jasso tavanubhavat sarve abhavan bhagavata hi daitaha
Então você foi bem-sucedido em transformar o coração de muitos demônios. O que mais eu posso dizer? Essa é a característica de um devoto puro. Eles podem transformar o coração até de um demônio, aqueles grandes devotos. E você sempre se esquece do seu próprio corpo e das coisas relacionadas com o seu corpo. Naradi Maharaj está dizendo, olha, quão surpreendente. Naradi Maharaj está dizendo, que surpresa. Você sempre se esquece do seu próprio corpo e das coisas relacionadas com o corpo. Você pode se lembrar deste verso dito por Sanatana Gosai. Krishna Bhakti Sudhapanat Deho Dahika Visrute Tesam Panchabhoti Dehopi Sachidananda Rupata. Agora Naradi Maharaj está dizendo, Krishna Visto Jo Asritatmevo Matto Nitvan Gayan Kampamano Rudangscha Lokano Sarvanudharan Sangsatibhyo Vishnor Bhaktim Harsayamaso Tanmana. Tanmana means you are going to propagate. Tanmana significa você está propagando, você está propagando a devoção pura, a prática da devoção pura. Estas são as suas glórias. E você sempre está como se houvesse um fantasma no seu corpo. Mas na verdade não é isso que está acontecendo. Você está como que dominado pelo amor, pelo humor amoroso por Krishna. Você quer amar Krishna e esse humor muito valioso, extremamente valioso, que é esse seu amor por Krishna, de toda maneira, vai criar tal situação na qual você se esquece do seu próprio corpo e das coisas relacionadas ao corpo. Krishna Visto Jo Asrita Atmevo. You even forget your own body. Você se esquece até do seu próprio corpo e das coisas relacionadas ao corpo. Matou, você fica como louco. Você se esquece do seu corpo, esquece de tudo relacionado ao corpo, como se você estivesse intoxicado, estivesse enlouquecido, e você dança e canta, e todo o seu corpo começa a tremer, a vibrar. Você dança e canta com muita animação, e assim você atua como um acharya, como um exemplo. Você está propagando as atividades da devoção pura. Então, até os demônios também podem ter seus corações transformados. Então, Parikshit Maharaj diz, na verdade, Naradi Maharaj diz, Jo Krishna Visto Jo Asritatma Eva Matto Netan Gayan Kampamano Rudangscha Lokano Sarvanu Dharan Sanspritibho Vishnur Bhaktim Harsaya Maso Tanvan. Very gladly. Com muita satisfação, né? Ele está dizendo, você dança e canta em voz alta, e às vezes você chora, e às vezes você expressa um sentimento estático. Ou seja, em todos os momentos você está expressando Vishnu Bhakti, Krishna Bhakti, isso é muito natural para você. Agora, Naradi Maharaj diz, Naradi Maharaj, por conta do seu amor, ele diz, Naradi Maharaj diz, ó Prahlad, nós podemos nos lembrar, nós podemos nos lembrar quão exclusiva misericórdia você recebeu de Bhagavan. Quando o seu pai quis te lançar no oceano, então Bhagavan foi compelido a aparecer ali
e te colocar no colo dele com todo cuidado, assim como uma mãe faz com seu bebê. Preste atenção. E Brahma, Shankar, Mahesh, todos eles começaram a glorificar. Narad Maharaj está dizendo que Brahma, Shankar, todos eles começaram a cantar stavas, ou seja, louvores, com muito respeito e reverência. Quando Nishinradeva apareceu, não é? Quando Nishinradeva apareceu, todos os semideuses, Brahma, Mahesh, todos os semideuses começaram a cantar stavas, ou seja, louvores, glorificações, diante de Nishinradeva. Mas ele quis ignorar, ele não estava interessado nisso. Embora eu, Shankar, seu pai, todos tenhamos começado a orar, cantar stotras, mas ele não estava interessado. Ele não tinha interesse nisso. Então Narad Maharaj diz que Bhagavan, o Senhor Supremo, quis ignorar, ou seja, ele quis ignorar os stavas, né? Os louvores de Brahma, mas Bhagavan quis tomar um cuidado especial de Prahlada Maharaj. Então, ei Prahlada, por você, Bhagavan estava ali com toda a atenção voltada para você, querendo cuidar de você quando você foi lançado no oceano, e quando eles te deram veneno, e também quando você foi lançado nos planetas inferiores. Então, Bhagavan quis ignorar as orações de todos os outros e dar a preferência apenas para você. Preste atenção. Krishnena avirbhuyo, what is in? Krishnena avirbhuyo tire mahadhe, swanke kritva lalito matrivajya, brahme shadino kurvato yopi stabaugham, padmanchanadrito sanmanituya. Even Bhagavan wanted to ignore. Até mesmo Bhagavan quis ignorar Padma, ou seja, Lakshmi, que era a própria esposa dele. E o que dizer de Shankar e de Brahma? Porque naquele momento, Bhagavan estava ocupado apenas com você. Ele queria honrar você, amar você. Então Brahma ficou cheio de medo. Brahma ficou cheio de medo. Brahma estava sentindo muito medo, de toda maneira. Brahma pensou, naquele momento Brahma pensou, olha, Bhagavan na verdade apareceu, Nishinradeva. Eu sei que esse Nishinra Avatar, ele é muito assustador, a gente não consegue olhar para ele. Mas ainda assim, ele veio por Prahlada. Então eu posso pedir para Prahlada, para ele se aproximar de Nishinradeva, prestar reverências. Essa é a solução. Porque assim, automaticamente, Bhagavan vai ficar tranquilo. Então está escrito que quando Brahma estava cheio de medo, Brahma quis pedir para você, ele falou, ei Prahlada, ele falou, ó meu filho, o seu Prabhu, o seu Senhor veio para te abençoar. Então por que você não vai até ele, presta reverências prostradas aos pés de lótus de Nishinra Bhagavan? Então, pelo seu pedido, Prahlada, pelo seu pedido, você foi aos pés de lótus de Nishinradeva, prestou Dandavats, e Parikshit Maharaj está narrando. Isso foi uma grande surpresa, foi uma grande surpresa que Nishinradeva, imediatamente quando você prestou Dandavats, Nishinradeva imediatamente se abaixou e quis ajudar você
a se levantar da sua posição de Dandavats e colocou a mão dele na sua cabeça. O que é raro, 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 tão raro. Ainda assim, Bhagavan quis colocar as suas mãos de lótus na sua cabeça. Dessa maneira, Prahlada Maharaj, pelo pedido de Brahma, Prahlada Maharaj foi bem sucedido em prestar reverências aos pés de lótus de Bhagavan, e Bhagavan imediatamente ajudou Prahlada Maharaj a se levantar. E pelo contrário, Nishinradeva colocou a sua mão de lótus na cabeça de Prahlada. E Hiranyakashipu nesse momento já tinha sido morto. Preste atenção. Então, no verso 8 está escrito. No verso 8 está escrito. Vitrastena brahmana partitoya srimat padamboja mule nipatta uttishtan utthapo uttamangi karabjan Dritvangeshu Sen Nishinghena Lida. What is written? O que está escrito? When you wanted to pay Dandavat to Nishingadeva, e quando você prestou reverências para Nishinradeva, imediatamente Nishinradeva te ajudou a se levantar e Nishinradeva quis colocar a sua mão na sua cabeça para te conceder kripa, misericórdia, te abençoar. Não apenas isso, mas Nishinradeva quis lamber todo o seu corpo. Nishinradeva, Bhagavan, quis lamber o seu corpo por conta do seu amor, de sua afeição. Sabe essa glorificação a Nishinra? Assim como um leão para nós ele é muito perigoso, ele é muito assustador, um leão. Mas para os seus próprios bebês, seus filhotes, o leão não é perigoso de maneira alguma. Preste atenção, com seus próprios filhos e filhas, o leão não é perigoso. Similarmente, Vitrastena brahmana partito ya srimat padambuja mule nipatta tishtan utthapo uttamange karabjam dhritvangeshu sri nishinghena lida. So, you see. Então veja. Brahma was absolutely very fearful. Brahma estava cheio de medo. E então, quando Brahma te pediu ou te ordenou, então, diante de Nishinradeva, você prestou Dandavats e Nishinradeva imediatamente ajudou ele a se levantar e abençoou, colocando a mão na cabeça dele. Vitrastena brahmana partito yah srimat padambuja mule nipatta tishtan utthapo tamange karabjam dhittangeshu sri nishinghena leda. After that, depois disso, after that, Naradji Maharaj, after that Naradji Maharaj speaking. Depois disso, Naradji Maharaj diz. Depois disso, Naradji Maharaj diz que Narahari Prabhu, ou seja, metade leão e metade humano. Então Sanatana Goswami escreveu, ou seja, Parikshit Maharaj está falando para sua mãe, está narrando tudo isso, que Sri Narahari, ou seja, Narashinha Bhagavan,
Ele é muito esperto. Ele quis, Narasimha Bhagavan, ele quis te abençoar. Narahari Sarkar Thakur Bhagavan Nishinradeva, por conta da sua grande esperteza, Narasimhadeva quis conceder misericórdia para Prahlada Maharaj. Jaschitro Chitragrahos Chaturi Chayai Rutsirjamanam Harinam Parampadam Brahmadi Sangpartham Upeksho Kevalam Brave Asho Bhaktim Nijo Janmo Janmasu. Nishinradeva Bhagavan quis fazer uma proposta diante de Prahlada. Ele diz: Prahlada, receba uma bênção de mim. Olha, eu apareci por você, então você deve receber algo. Então agora você pode pedir uma bênção, Ashirvada, pedir algo especial, uma bênção especial. Repetidamente, ele pediu. E até mesmo depois desses pedidos repetidos, mesmo depois desses pedidos repetidos, Prahlada Maharaj era muito esperto. Ele não estava disposto a receber nenhuma bênção, nenhuma facilidade do Senhor Supremo. Então ele não achou necessário receber nada de Nishinradeva, pois Nishinradeva é o meu Senhor e eu sou o servo dele. Jaschitro vichitra gohochaturi chayair usrijyamanam harina parampadam Brahmadi Sangpartham Upo Mupeksho Kevalam Brave Asho Bhaktim Nijo Janmo Janmasu. Então, é uma grande surpresa, pois Bhagavan ele é muito esperto. Ele é muito esperto. Brahma, Shankar, eles podem implorar por esse tipo de coisa, e aí Bhagavan pode abençoá-los, mas aqui é justamente o oposto. Bhagavan está pedindo: ei, receba algo, receba algo, receba algo. E Prahlada responde: olha, eu não quero nada. Então, sem a devoção pura, além da devoção pura, você nunca quis posses materiais, poder, joias, nada disso, nada disso. Yaschitro vichitra groho chaturi chayairu srijyamanam harina parampadam brahmadi sangpartham upeksho kevalam brave asho bhaktim nijo janma janmasu. See, Narahari Bhagavan, he was very clever to offer different kind of... E Sri Narahari Bhagavan foi muito esperto, porque ele apresentou muitas ofertas lucrativas, ele é muito esperto. Ele quis oferecer muitas propostas ou ofertas atrativas, mas, no fim das contas, o Senhor Supremo, Bhagavan, quando Nishinradeva quis conceder misericórdia, ou seja, ele quis doar algo para você, mas você quis ignorar, por quê? Bhagavan ele quer retribuir o humor devocional da pessoa, mas Prahlada Maharaj nunca esperou nada em retorno. Então é algo muito estranho
Pois todos os semideuses, Brahma, eles normalmente imploram, Brahma, Shakar, Indra, Varuna, eles normalmente imploram por bênçãos de Nishinradeva, enquanto você quis ignorar, falou, não preciso, não preciso, não preciso, não preciso, o que eu posso fazer com uma bênção? Eu já recebi o seu darshana. Posso falar na próxima semana sobre isso? Deva Munindu Gujjam Praptovano Deva Munindu Gujjam Kacham Vichinnan Nopi Dibbaratnam Samin Varanna Jache. In Horabhakti Shuddhodaya. No Haribhakti Shuddhodaya está escrito. Preste atenção. Então, Prahlada Maharaj, ele nunca quis receber nada, nenhuma oferta. Ele quis rejeitar, falou, não quero receber nada, porque você é o meu Senhor e eu sou o seu servo. Não há interesse pessoal. Nada vai ser uma barreira no caminho do meu serviço a você. Então, no Brihat Nishinha Purana, então, Keshari, ou seja, uma leoa ou um leão também, cuidam dos seus bebês, dos seus filhotes. Então, Narasimha Bhagavan quis oferecer algo para você, mas você nunca quis aceitar nada dele. Jas chitro vichitragroho chaturi chayir usrijyamanam harina parampadam brahmadi sankvartham upeksho kevalam brave asya bhaktim nijo janma janmasu. Follow what I say. Preste atenção no que eu estou dizendo. Prahlada Maharaj sempre esperava somente prestar serviço devocional puro, nada além disso. Prahlada Maharaj nunca esperou nada de Nishinradeva Bhagavan. E você é muito esperto, Nishinradeva é muito esperto. Nishinradeva quis oferecer, ou seja, mostrar algumas ofertas lucrativas diante de você. Falou, olha, aceite isso, aceite aquilo, aceite isso. Mas você é muito esperto. Você é mais esperto que o Senhor. Você nunca quis receber nada de Bhagavan, porque você declarou que o nosso relacionamento não há nenhum interesse pessoal. Sha Prabhu Pritam Apeksho Paitrikam Rajyam Sayam Si Narasingho Sangstutou Sangparthita Seso Jano Udhriti Chaya Sikrito Tadhyano Paro Atro Vartate. Então agora, alguém pode dizer, como é que é possível para Prahlada Maharaj se sentar na cadeira de Hiranyakashipu? Porque é um local material. E agora aqui, esse argumento é dado. Não pense dessa maneira. Todo o humor de Prahlada Maharaj, os órgãos sensoriais deles e tudo, está ocupado com o serviço ao Prabhu, a Mahaprabhu, ou seja, ao Senhor Supremo, né? Então, o grande devoto Prahlada Maharaj sempre estava pronto para servir o Senhor Supremo. Então, você está certo. Nós não esperamos mesmo que ele se sente num trono material, mas para a satisfação de Nishinradeva, porque Nishinradeva falou, olha, você terá que permanecer como um acharya, como um líder. Você terá que se sentar no trono, você terá que se sentar na cadeira do seu pai Hiranyakashipu
e atuar como um acharya, um exemplo, ou seja, todo o seu acharan, a sua conduta, as suas atividades são muito importantes e dessa maneira todas as pessoas comuns, até mesmo os demônios, eles também podem se tornar devotos puros. Quem é que pode dizer? Ya swaprabhu pritim apeksha paitrikam rajyam sayam srin naro singho sanstuto samparthita seso jano uddhriti chaya samparthita seso jano uddhriti chaya Sikrito tadhyano paro atravartate. Still today, e até hoje, Prahlada Maharaj está sentado neste trono, na cadeira de Hiranyakashipu, mas não por conta, mas ele não está ali por conta de um desejo dele próprio. Esse é o desejo de Nishinradeva. Este é o desejo de Nishinradeva. É por isso que ele nunca quis se sentar na cadeira de Hiranyakashipu. Mas esta foi a ordem de Nishinradeva para buscar a total satisfação do Prabhu, do Senhor. Então, é o dever de um servo. Então, embora Prahlada Maharaj não quisesse aceitar a cadeira de Hiranyakashipu, ainda assim ele foi obrigado ou compelido, porque ele sempre está buscando a satisfação do Prabhu. Então, pela ordem do Prabhu, ele foi compelido a sentar na cadeira e quis atuar como um acharya, como um exemplo. Não apenas isso, mas ele foi bem sucedido em transformar muitos. Ele conseguiu transformar o coração de muitos demônios e de muitas jivatmas. Nós podemos falar sobre isso algum dia, na próxima semana também. Hoje o tempo terminou, eu não posso falar, me perdoem por isso. E tentem entender a humildade de Prahlada Maharaj. Tentem entender a humildade de Naradi Maharaj. Tentem entender a humildade de Shankar Bhagavan. Tentem entender a humildade de Brahma. E assim sigam em frente, sigam em frente. Sigam pensando repetidamente. E algum dia, este Trinadapi Sunit Bhava, essa humildade extrema, quem é que pode dizer? Alguém, algum dia? Quem é que pode dizer? Alguém, algum dia, pelo desejo, algum dia, pelo desejo do Guru Varga, pelas bênçãos do Guru Varga, eu também posso me tornar Trinadapi. Quem pode dizer? Quem é que pode garantir que não? Madjanmanaha phalamidam madhukaita bhare matparthaniya madanagraho yesa eva tad bhritto bhritto paricharaka bhrittasya bhritto iti man smaro loko natha madjanmano phalamidam madhukaita bhare matparthaniya madanagraho yesa eva tad bhritta bhritto paricharako bhrittasya bhritto iti man smaro loko natha iti man smaro loko natha vancha kalpatarvasya ke pasindu bhavacha patitanang pavane bhaveshnabhyo namo.